Olá, sou Camila, sou uma das integrantes da proposta de trabalho da disciplina Representação Gráfica e Modelagem Geométrica, a MAC 013, da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2021. E bem, o nosso projeto será de modelagem de uma área de serviço baseada nos preceitos de desenho universal. Nossos integrantes são Amanda Rodrigues de Mello, graduando da Engenharia Mecânica, Antônio José de Medeiros Filho, graduando de Engenharia Computacional, eu, Camila Aparecida Fonseca Costa, graduanda de Engenharia Civil, e Matheus Reis Ribeiro, graduando de Engenharia Computacional. Aqui estão baseados aí os tópicos que vamos abordar no nosso trabalho. Então, primeiramente, o que é o desenho universal? Não é mesmo? E aí vem a definição. O design universal é o design e a composição de um ambiente de forma que possa ser acessado, compreendido e usado o máximo possível por todas as pessoas, independente de sua idade, tamanho, habilidade ou deficiência. Um ambiente ou qualquer edifício, instalação, produto, serviço, informação, comunicação deve ser projetado para atender às necessidades de todas as pessoas que desejam usá-lo. Este não é um requisito especial para o benefício de apenas uma minoria de população. É uma condição fundamental para o bom design. Se um ambiente é acessível, utilizável, conveniente e prazeroso de usar, todos se beneficiam. E aí vem aí uma das grandes questões, né? Porque o design, a diferença do design universal para a acessibilidade. Um produto, serviço, enfim, que seja acessível, você pensa apenas em integrar a todas as pessoas, não é mesmo? Então, por exemplo, aqui temos uma pessoa com deficiência motora, então a gente vai adaptar um objeto que já tem ali, que é um telefone público, à altura dela, as condições que ela se encontra. E vamos instalar os outros para as pessoas que não têm a mesma condição. Mas no caso do conceito universal, não. A gente não integra, mas sim inclui. Então, colocamos todos na mesma condição ali, com objetos pensados e criados para que todos possam usar da mesma forma. E com isso, o desenho universal ele se alicerça nos 7 princípios básicos, que são, primeiro, a utilização equitativa, ou seja, pode ser utilizado por qualquer grupo de utilizadores, que se baseia aí na equidade e na integração. Segundo, a flexibilidade de utilização, pois engloba uma gama extensa de preferências e capacidades individuais. Terceiro, a utilização simples e intuitiva, tem que ser algo fácil de compreender, fácil de usar e que atenda a todas as pessoas que possam, né, usar esse serviço. Quarto, uma informação perceptível que fornece eficazmente ao utilizador a informação necessária, qualquer que sejam as condições ambientais, físicas existentes ou as capacidades sensoriais do utilizador. Em quinto, a tolerância ao erro, ou seja, que minimiza riscos e consequências negativas decorrentes de ações acidentais ou involuntárias. Em sexto, o esforço físico mínimo, que pode ser utilizado de forma eficaz e confortável com o mínimo de fadiga por todos os seus utilizadores. E por último, em sétimo, dimensão e espaço de abordagem de utilização. Espaço e dimensão adequada para a abordagem, manuseamento e utilização independente da estatura, mobilidade ou postura do utilizador. Bem, e para o nosso trabalho acadêmico, né, do projeto de modelagem da área de serviço, nós nos baseamos aí em alguns materiais, normas, leis, e dois deles que nós nos baseamos foi a norma brasileira 9050, né, assegurada pela ABNT, que traz aí
as normas acerca da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, bem como também utilizamos a cartilha do Governo do Estado de São Paulo, que traz desenho universal, habitação de interesse social, que aí nós nos baseamos nesses dois materiais. E aqui fica alguma das nossas referências bibliográficas para apresentar aqui o modelo do tanque, né, baseado no desenho universal. Nós fizemos de forma seguindo a NBR 9050, então ele tem mais ou menos de comprimento 1,20 m por 60 de comprimento. Temos aqui a cuba do tanque, que ela tem aí 50 de comprimento, 50 centímetros por 45. Caso aqui o ralinho tem um diâmetro de 3,5 centímetros, mais ou menos. E também temos aqui o detalhe da torneira, que no caso ela segue aí o que a NBR 9050 pede. Ela é uma torneira de bancada e a abertura dela é de alavanca e não como muitas convencionais que são de rosqueamento, enfim, e assim facilita muito o uso para diversas pessoas. Bem, e tudo isso a gente foi tirando ideia de modelos que já existem. Uma torneira é uma torneira clínica alavanca mesa bicamóvel da marca Proflux, modelo 05921, que atende a NBR 9050. E aqui está um site que podem encontrar ela. Assim como o nosso modelo de tanque, na verdade a gente meio que adaptou uma ideia desse projeto de cozinha, que foi uma colaboração dos designers italianos Lucci e Orlandini e a empresa Snaidero, que aí no caso está aqui o site dele certinho, e aí tem todo esse modelo mais arrojado, enfim, que permite pessoas aí com as diversas necessidades possam usar. Para a nossa lavanderia, fomos inspirados pela fonte do IF World Design Guide para a criação de uma máquina de lavar universal. Como podemos ver nesse site, temos aqui duas imagens. A primeira seria a máquina de lavar mesmo. A gente pode perceber que essa máquina ela tem um tambor inclinado, então ele aumenta a facilidade e reduz o esforço que a pessoa precisa para colocar as roupas na máquina. Então, ele pode ser utilizado com praticidade tanto por cadeirantes, adultos e até mesmo por crianças. Realizando então algumas modificações, a gente projetou a nossa máquina de lavar no SketchUp. Eu vou apresentar a maçaneta. A gente pensou na maçaneta que fosse de sistema de alavanca e que tenha uma concavidade para cima, facilitando na empunhadura e na hora de uma pessoa com certa dificuldade, ao manuseá-la, ela não soltar facilmente da mão. Ela foi pensada para ter uma altura de 95 centímetros do solo. Assim facilita para todos, tendo uma altura média necessária que atende a todos. Bom, para fazer o armário da lavanderia, a gente utilizou como base o armário multiuso aqui da imagem. O modelo ele conta com 3 compartimentos, sendo 2 verticais e um aqui na horizontal, na parte de cima. E a gente escolheu esse modelo aqui como base, porque ele possui uma alça com uma pegada mais acessível do que outros exemplos que a gente costuma encontrar no mercado. Porém, esse compartimento aqui de cima, ele foi colocado de tal maneira que fica inacessível para algumas pessoas portadoras de deficiência, como cadeirantes, por exemplo. Por isso a gente fez uma adaptação, colocando esse compartimento na parte de baixo, o que não interfere na função que o produto desempenha e o torna mais acessível, ou melhor, universal. Isso é uma forma de demonstrar como algumas simples modificações no design de certos produtos podem torná-los mais acessíveis, sem comprometer a função que o mesmo desempenha. A janela da lavanderia foi baseada neste exemplo encontrado no Manual de Desenho Universal do Estado de São Paulo, que consiste em uma janela com alça
que utiliza o sistema de alavanca para poder abrir a janela, o que permite que o processo seja realizado com mais facilidade. Porém, nós também fizemos uma adaptação neste exemplo, posicionando a alça que no exemplo se encontrava no meio da janela, aqui na parte de baixo, aumentando a distância com o eixo. Isso diminui ainda mais o esforço necessário para abrir a janela. Bom, a nossa lavanderia no final ficou dessa forma, com a porta, o tanque, a máquina, o armário e a janela. E aqui nós podemos ver o modelo com todas as portas e a janela aberta, como que fica, né? E, bom, a nossa inspiração para o layout da lavanderia foi baseado nesse exemplo que a gente encontrou no Manual de Desenho Universal do Estado de São Paulo, que leva em consideração alguns pontos importantes, começando pelas dimensões do cômodo, que deve comportar todos os itens básicos de uma lavanderia, como máquina, tanque, além de oferecer espaço interno suficiente para que um cadeirante possa se movimentar sem obstáculos pelo cômodo. Muitos dos exemplos que a gente encontrou pesquisando na internet não ofereciam um espaço interno adequado. Inclusive, o primeiro layout que a gente utilizou como base, ele era um pouco mais compacto, o que nos obrigou a fazer algumas adaptações, reservando uma área maior para que o cômodo seguisse com as diretrizes do desenho universal. Também é importante considerar a distância para alcançar a torneira do tanque, que deve ser no máximo de 50 cm. Aqui na imagem também podemos ver o módulo de referência, que é utilizado para marcar o espaço que o cadeirante precisa para se movimentar, que são esses retângulos vermelhos aqui. E como a gente pode perceber que pela marcação em frente à máquina, é necessário um espaço livre que é suficiente para que o cadeirante possa se posicionar lateralmente para utilizar a máquina. Bom, olhando aqui por cima a nossa lavanderia com as marcações, né, da cadeira de roda, a gente pode ver que o modelo ele permite o deslocamento e a utilização dos utensílios de forma universal. A lavanderia ela tem uma área de 6 metros quadrados, né, aproximadamente, possuindo dimensões ideais para que todos possam utilizar a lavanderia sem dificuldades. O tanque ele está instalado a uma altura de 80 centímetros, que é considerado uma altura ideal, né? E o registro da torneira, que pode ser aberto com facilidade, ele está a uma distância de 50 centímetros. A máquina de lavar também tem espaço suficiente para que o cadeirante possa passar ao lado dela para utilizar. Além disso, a forma que a máquina foi projetada, ela facilita não só a utilização para os cadeirantes, como também para todo mundo, né? Também podemos ver que a distância entre a porta e o armário é suficiente para que possa abrir as portas do armário sem grandes dificuldades. E a janela com alça pode ser aberta sem grandes esforços também. Bom, aqui concluímos o nosso projeto, né? Espero que tenham gostado. Foi uma experiência muito boa para o grupo poder trabalhar e conhecer melhor sobre o tema, nos levando a refletir sobre a importância da utilização do desenho universal no geral, desde o design de eletrodomésticos e utensílios, até a forma com que estes são instalados nos cômodos.